Que lambança que o PT arrumou agora. Foram quase 2 meses de reuniões para poder elaborar o pacote de corte de gastos. Afinal de contas, o mercado, os investidores, ninguém aguentava mais o gasto desenfreado, o rombo fiscal, né? Um governo que estava claramente levando o Brasil para o precipício. O que eles fizeram? Eles conseguiram acelerar esse processo. Mas vamos lá. O pacote do corte de gastos ficou pronto. Depois de muita espera, o dólar já passando da casa dos R$ 6,07 hoje. E aí o Haddad apresenta o pacote. Agora eu vou te falar, por que é a lambança? O PT ainda grita aos 4 cantos como se fosse o partido que protege os pobres, os deputados, os parlamentares que ajudam os pobres. Inclusive o Lula tem o título, né, por muitas pessoas, pela parcela imbecil do Brasil, de o pai dos pobres. Eu acho que é um título que ele vai perder agora. Você não vê por aí pais assassinando e matando e destruindo a vida dos seus filhos. Esse pacote que eles vão apresentar, e que na verdade já apresentaram para o Congresso votar, é o verdadeiro pacote da maldade. E quem está falando isso não sou eu não. Quem está te falando isso é um dos maiores defensores do governo Lula, que é a Folha de São Paulo. Duro golpe do governo petista nos pobres. Vou te apresentar só alguns detalhes, vamos lá. Corte na educação de 5,5 bilhões. Educação. Lembrando que o Lula dizia isso aqui, ó. Lá em 2017, nós triplicamos o orçamento da educação. Toda vez que você ouvir um governo dizendo que vai cortar a educação, ele não merece respeito. Estas são as palavras do Lula. E qual que vai ser o corte da educação do governo dele? 5,5 bilhões. Isso porque já teve vários outros cortes. Faculdades que entraram em greve, ficaram 3 meses em greve. Nós temos faculdades hoje no Brasil que não tem dinheiro para pagar a luz delas. Mas olha o nível da maldade. Taxade não perdoa nem doentes terminais. Olha a sacanagem que eles fizeram aqui. Veja abaixo quais doenças perdem direito à isenção total do imposto de renda. Olha só, moléstia profissional causada por condições de ambiente de trabalho, tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, hanseníase, AIDS, tudo que você imaginar, essas pessoas que antes tinham isenção do imposto fiscal não terão mais. Agora vamos para outra parte que assusta, que é a coluna do Folha de São Paulo. Presta atenção. Com o impostômetro extrapolando a casa dos 3 trilhões em 2024, o governo brasileiro não pode se queixar de arrecadação. Lembrando, esse governo está batendo recorde de arrecadação porque foram tantos impostos e tantos tributos que eles criaram que estão arrancando mais dinheiro de nós. E mesmo assim jogou o Brasil nesse colapso econômico. Não é novidade que sempre se gastou mal, mas as contas públicas acumulando déficit de 105 bi, o pacote de contenção anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio com o objetivo de atenuar essa realidade e economizar os 70 bilhões. Ou seja, o pacote do Haddad não consegue nem resgatar o que já está de déficit. E a expectativa é que vai aumentar mais. Só não se esperava que as medidas de contenção de gastos fossem enxugar a gordura de quem tradicionalmente é desnutrido. Uma das medidas da regra fiscal petista é atacar os mais pobres do país. O tecido social que enfrenta a maior vulnerabilidade econômica que depende do programa social para existir. Foi o alvo de medidas austeras. Ai de quem acreditou em Wellington Dias, ministro do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que na véspera do anúncio de Haddad garantiu que as regras do BPC sairiam ilesas no corte de gastos. Não só será mexido, como sofrerá drástica reforma no BPC. Garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos. Ou seja, pessoas que têm deficiência, idosos há mais de 65 anos, têm aquele salário mínimo, não é? Acabou isso daí. Isso aí vai mudar muito, tá? E para pior. Com o pretexto de aperfeiçoar os mecanismos de controle, o mesmo governo que outrora flexibilizou os titulares de benefícios assistenciais, fazer empréstimos consignados ou apostar em mais de 3 bi em bets, agora endurece o cerco. O projeto de lei do deputado José Guimarães cria várias barreiras jurídicas aos mais pobres e miseráveis. Historicamente, um dos requisitos do BPC é a miserabilidade, cujo interessado é investigado para saber se a renda per capita de cada membro do grupo familiar é superior a 1/4 do salário mínimo. A estratégia do governo é ampliar o conceito de família, para localizar a renda de algum parente distante a fim de atrapalhar a concessão.
Então antes, o jeito que era feito o cálculo era das pessoas que moravam na mesma casa. Agora eles vão pegar primo, tia e somar o salário de todo mundo para tirar essas pessoas do BPC. Tem cabimento, cara? O novo requisito considera a renda de cônjuge e companheiro não coabitante e renda de irmãos, filhos e enteados, ainda que não viviam sob o mesmo teto. Olha a loucura! Atualmente não deve ser considerado no cálculo de renda familiar o benefício no valor de um salário mínimo recebido por deficientes ou idosos. O projeto atropela de uma só vez o direito do Estatuto do Idoso e da pessoa com deficiência. A renda de todos deve ser contabilizada. Se um casal de idosos morar juntos, o fato do marido ganhar a aposentadoria mínima é suficiente para obstar o ganho do BPC da esposa. Adultos, crianças... Cara, isso é muita sacanagem. Muita sacanagem. Adultos, crianças e adolescentes com deficiência e impedimento graves podem ser tolhidos do BPC. O novo texto ressuscita o conceito portador de deficiência, né? Portador com deficiência, regredindo ao ano de 1993, quando passa a exigir que a deficiência e impedimento gere incapacidade para a vida independente e para o trabalho, ignorando a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova York. O Brasil comete todo tipo de excesso de gastos nas suas camadas abastadas, mas na hora de austeridade fiscal resolveu pegar os mais pobres para pagar a conta. O governo do PT, o pai dos pobres, aquele que cuida dos pobres, gastou demais, enfiou o Brasil numa dívida absurda, rombo fiscal, investidor correndo, dólar estourando, e o que ele decide fazer? Ele decide arrancar os benefícios dos mais pobres, dos mais vulneráveis, miseráveis, aqueles que normalmente votam neles, e tirar o benefício desse pessoal para poder economizar dinheiro. Este é o governo do PT. Então esse pacote que eles querem aprovar agora no Congresso é o pacote da maldade, é o pacote da miséria. Roubaram, desviaram, gastaram mal feito. Nós temos aí 63 milhões até agora que a Janja gastou. Aí tem o Janja Palusa, aí tem um novo avião, tem 16 bilhões que eles gastaram da Lei Rouanet. Quando eles quebram o Brasil, de onde que eles decidem tirar o dinheiro? Qual é o lugar que eles vão imediatamente para tirar o dinheiro? Dos mais pobres. É isso que o governo fez. E quer, e vai usar o Flávio Dino, manipulando as emendas, segurando, controlando as emendas parlamentares, para fazer com que o Congresso vote a favor disso daí. Agora eu vou dizer uma coisa. Obviamente, eu vou votar contra. Absurdo. Esse pacote é um absurdo contra as pessoas que mais precisam de assistência. Mas ele vai comprar o Congresso. Esse que é o problema. A gente colocou, querendo ou não, essas eleições passadas para deputados federais colocaram pessoas ali que não estão preocupadas com o povo mais pobre, eles estão preocupados em ter emenda. Porque aí, olha só como é que funciona o cálculo. Joga o povo na miséria, pega uma emendazinha de 20 milhões, distribui bem distribuída ali, garante a próxima eleição desse deputado para o ano de 2026. Você está entendendo? A miséria é uma indústria de reeleição de parlamentares corruptos. Então, quanto mais miséria tem nos estados desses parlamentares, R$1 da emenda vale muito mais votos. Então, eles estão valorizando a emenda deles, jogando esse pessoal na miséria. Por isso que eu tenho certeza que eles vão se vender e vão votar a favor dessa porcaria. Esse é o verdadeiro pacote da maldade. Um abraço.